Nessa aula, eu vou falar sobre fundo de investimento e o que você precisa saber para investir, para tomar decisão se você deve ou não investir em fundo de investimento, se eles valem a pena para você. E para ser bem simples, explicando o que é um fundo de investimento, você precisa entender, quando você investe em um fundo, o que você está fazendo é delegando as decisões de investimento para um profissional, que é o gestor. É o gestor desse fundo que ele vai tomar as decisões. E ele vai tomar as decisões de acordo com o regulamento do fundo que foi definido ali quando esse fundo de investimento foi constituído. Então, digamos, você pode pensar em investir em ações e você mesmo ir no mercado, fazer análise, avaliar as empresas, comprar as ações diretamente, ou você pode investir em um fundo de ação que o gestor vai pegar o seu dinheiro e vai escolher as ações de acordo com os critérios que ele avalia serem corretos. Então, basicamente, o fundo de investimento ele vai ser um veículo. Nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe, ele é um fundo de investimento em ações, porque você está investindo e sabe que o gestor vai pegar aquele recurso e vai investir em ações. Mas existe também outras categorias de fundos, como fundo de renda fixa, que basicamente o gestor vai pegar o seu recurso e vai comprar renda fixa com ele. E aí, mesmo sendo da renda variável ou de renda fixa, nesses fundos ainda vai ter vários tipos de estratégia. Então, quando você for investir através de um fundo como esse, você precisa entender qual a estratégia que o gestor está seguindo, qual o tipo de risco que ele está se expondo, porque mesmo nas ações existem fundos que são mais conservadores e mais agressivos, fundos que podem tomar um prejuízo maior do que outro. E aí você tem que olhar também, de olhar o tipo de estratégia que o gestor está seguindo, que está ali no regulamento do fundo, você precisa entender também quem é esse gestor. Se o histórico dele é bom, se ele tem histórico de bom retorno no mercado, se ele está trazendo um retorno adequado para os seus investimentos, porque não adianta você investir em fundo e simplesmente não olhar mais a rentabilidade. É necessário entender se aquele fundo vai ter possibilidade de trazer bons retornos no futuro. E em troca disso, em troca de você investir o dinheiro lá e ele fazer esse investimento por você, o gestor ele vai cobrar uma taxa que é chamada de taxa de administração, que é justamente para ele fazer toda essa gestão do fundo. E aí o gestor ele vai ter a taxa de administração, que são os custos do fundo, e a taxa de performance. Ou seja, quando um fundo como um fundo de ações, ele supera a rentabilidade do Ibovespa, que é o parâmetro do mercado de ações brasileiro, quando esse fundo supera o Ibovespa, ele vai ter uma taxa de performance, ou seja, como se fosse uma comissão para ele, por ele ter tido um desempenho muito superior ao retorno do mercado. Então, quando você for investir em fundos, você precisa entender isso. Primeiro, qual o seu perfil de investidor e como é que está a sua estrutura de investimento. Se você tiver ali entendido que tem que ter um pouco de investimento em ações, então você vai decidir, ou você monta a estratégia por conta própria, ou você investe através de fundo de investimento. Da mesma forma com a renda fixa. Você pode investir diretamente na renda fixa, ou você pode contratar um gestor para ele fazer isso por você. E aí, vale a pena você fazer investimento direto ou no fundo? Aí eu vou te dizer, depende do seu objetivo. Eu, com meus clientes de consultoria, utilizo muito fundo de investimento, principalmente para recursos que vão ficar em liquidez. Ou seja, recursos que eu posso resgatar a qualquer momento. Eu escolho bons fundos que têm um bom retorno, um retorno acima dos parâmetros de mercado, e deixo o dinheiro ali, porque quando o cliente precisar, a gente vai conseguir resgatar, e o gestor ele faz um excelente trabalho, principalmente conseguindo diversificar em vários tipos de ativos. Isso falando dentro da renda fixa. Dentro da renda variável, eu também uso alguns fundos para diversificar, para botar minha posicionar numa estratégia diferente. Eu sempre coloco também alguns gestores de fundos estratégicos que façam sentido ali dentro da carteira do cliente. Mas se você estiver pensando em investir em ações, eu te digo o seguinte, talvez seja muito melhor você escolher bons gestores de fundos, ou seja, escolher bons fundos com bons gestores, com boas estratégias, pegar alguns fundos, não investir um só, e montar essa carteira de ações através dos fundos. Por quê? O que eu vejo mais acontecer quando o investidor tenta montar a carteira por conta própria, ele acaba tomando prejuízo por não saber exatamente o que fazer e comete vários erros primários, e esses erros fazem a carteira ter um prejuízo. Então, se você já estudou um pouco sobre o mercado de ações, você entende que é isso que você quer, então talvez a melhor alternativa para você seja através de um fundo de investimento em ações. Porque investir sozinho, a maioria das pessoas acabam fazendo muita besteira, muita coisa errada e tomando prejuízo.
principalmente por investir de maneira aleatória, não entender, por exemplo, como criar um portfólio de investimentos, aí ela vai investindo em estratégias que trazem prejuízo a longo prazo, como day trade, swing trade. Se ela parar de ficar buscando essas fórmulas mágicas e se posicionar num fundo de ações, um bom fundo de ações, ela tende a ter um retorno melhor no longo prazo. Só que isso aí é tendência, ainda tem muitas coisas que o investidor ele precisa se aprimorar para não tomar esse prejuízo. O que eu vejo também errado no mercado, que você deve ficar atento, são fundos que geralmente têm grandes bancos. São fundos de investimentos que em ações, mas que compram apenas um tipo de ação. Eu agora mesmo estava dando uma pesquisada e encontrei aqui um fundo que compra apenas ações da empresa Vale do Rio Doce. E aí esse fundo cobra 2% de taxa de administração para comprar, 2% ao ano para comprar ações da Vale do Rio Doce. Esse tipo de fundo para mim não faz sentido nenhum, porque você como investidor, se você comprar ações diretamente da Vale do Rio Doce, vão ser muito mais baratas para você do que pagar 2% para o gestor fazer isso. O que vale a pena é quando um gestor ele tem estratégia a seguir e ele monta um portfólio de ações diversificado. Aí pode fazer sentido se ele for um bom gestor e tiver uma boa performance e um bom histórico de performance. Agora, se for para você pagar 2% de taxa de administração para um gestor apenas comprar uma única ação, não faz sentido nenhum, ele não está tendo trabalho nenhum. Da mesma forma, tem alguns fundos que investem apenas seguindo a rentabilidade do Ibovespa. Então, esse tipo de fundo também não faz sentido nenhum ele ter uma taxa de administração alta, já que ele vai simplesmente replicar a performance do Ibovespa. Então, esse tipo de coisa você precisa ficar atento. Mas o que você precisa entender é, fundo de investimento é um veículo e você está basicamente contratando um gestor para fazer os investimentos por você. Ao invés de você estar indo diretamente e comprando os investimentos, você está colocando seu dinheiro nas mãos de um gestor que vai tomar essas decisões. Se for investir em ações e você não tiver tanta experiência e não tiver tanto tempo de mercado, eu até indico que você invista através de fundos de ações para não cometer besteiras e não perder dinheiro no mercado. Então pode ser até uma boa alternativa, mas você tem que escolher bem, entender o histórico do gestor, histórico de rentabilidade dele, quais estratégias que ele segue e se o fundo segue boas estratégias. Eu até indicaria fundos que seguem a estratégia fundamentalista, análise fundamentalista e não outro tipo de análise. Porque existem vários tipos, mesmo sendo ações, vão existir vários fundos. Então, se vale a pena ou não investir em fundos, aí vai depender da sua estrutura de portfólio desse momento. Agora, eu acredito que vale a pena sim para pessoas que querem se posicionar em ações, não tem um profissional para auxiliar, fundo de investimento vai ser a melhor alternativa. Porque até eu mesmo, com meus clientes, em alguns pontos, para diversificar e para me posicionar algumas estratégias, eu ainda utilizo fundos de investimento. Então, sim, vale a pena, só que aí você precisa entender toda essa estrutura que não é que qualquer fundo vai valer a pena. Você precisa aprender também a avaliar melhor o gestor e o fundo e a performance dele. Então é isso, escolha alguns fundos, invista e sempre tenha foco em longo prazo. Não espere que as coisas mudem no curto prazo, não espere resultado de curto prazo, principalmente se estiver falando de mercado com renda variável. Então esses foram os recados que eu queria te dar aqui nessa aula. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que aí eu trago outro conteúdo para complementar isso aqui. Muito obrigado, grande abraço.